Então, boa noite a cada um que está aqui presente, assistindo mais uma reunião que a gente se reúne com muita disposição, com muito carinho, né? E a gente saúda a cada um que esteja assistindo neste momento ou que venha assistir depois. Seja sempre muito bem-vindo. Hoje é a terceira terça-feira do mês. É a equipe em que aqui, é o dia em que aqui no nosso trabalho, a equipe médico espiritual aparece e vai fazer o tratamento espiritual. Então, agora o pessoal já está quase chegando aqui, mas a gente vai apresentar, como sempre, o nosso estudo. E antes da apresentação do estudo, eu gostaria que a gente fizesse, então, uma oração para que a gente desse início aos trabalhos, né? Então, nós vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo que nos abençoe, que abençoe todo o trabalho aqui realizado, abençoe a cada um que esteja conectado aqui em energia, a cada um que esteja neste momento, qualquer que seja o momento que seja assistido, seja sempre abençoado, seja sempre harmonizado em cada uma das demandas que tiver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que todos se sintam realmente muito bem-vindos e que a gente tenha mais uma noite bem especial. Antes de passar aqui o microfone, a fala da Maria Clara, que hoje é que vai fazer a apresentação para nós, eu gostaria só de compartilhar com vocês um aviso, um anúncio, uma solicitação que nós fizemos. Nós publicamos no nosso grupo do WhatsApp, publicamos na página do centro no Facebook, e nós estamos muito contentes, porque o centro conseguiu o registro no CADAN, que é o Cadastro de Anúncios, atendendo à legislação que regulamenta a colocação de qualquer tipo de propaganda ou de identificação de alguma instituição. E, no caso, a gente queria, né, e vai colocar, graças a Deus, a placa com o nome do centro na porta de entrada. Então, a gente preparou um comunicado, um aviso, tem até uma fotinha com o projetinho, né, aplicando ali a imagem, mostrando que a placa vai ficar na parte superior da porta de entrada do centro, identificando o centro, vai ser uma placa luminosa, e é nesse logo do centro que vocês conhecem, né, o fundo laranja, simplesmente, Centro Espírita Simplesmente Amor, e o objetivo é muito claro, que mais pessoas que eventualmente estejam necessitadas de auxílio, de acolhimento, de cuidado, enxergue ali naquela placa a possibilidade de entrar e aí vai ser acolhida, vai ser auxiliada. Então, a gente está abrindo mais possibilidade de a gente continuar sendo instrumento. O trabalho é todo feito pela espiritualidade, mas a gente aqui se coloca é o braço encarnado do plano espiritual para poder trabalhar e, de alguma forma, ajudar as outras pessoas que precisarem. Só que nós estamos no mundo material e tudo isso tem um custo. Então, a gente aqui, todo mundo sabe, o centro não é grande, nós, né, lutamos para bancar aqui as despesas básicas, e isso, nesse custo, a gente está pedindo uma colaboração, qualquer que seja. Não importa, se você, de repente, puder colaborar com R$ 10, vai estar bom, porque a placa vai ficar em R$ 1.600. Então, a gente está pedindo uma ajudazinha. O que puder, tá bom. E se não puder? Se puder simplesmente fazer uma oração, desejar que essa placa fique boa, que as pessoas realmente enxerguem nela uma forma de serem atraídas para serem cuidadas, também já vai estar ótimo. Bom, então, muito obrigada. Eu vou colocar aqui, só para vocês verem, a placa. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Apareceu na tela a placa, o anúncio que a gente fez.
tá vendo? Está na página do Facebook. Então, a nossa ideia é essa, de, né, contar para todos que agora nós já vamos poder ter uma placa. Para vocês verem, a imagem não está grande, mas dá para ver. Ali é a portazinha de entrada e em cima vai ter a placa cor de laranja e luminosa para as pessoas poderem identificar que aqui é um centro espírita e que é um centro de acolhimento com muito amor, viu? Então, esse é o anúncio. Se alguém quiser depois pegar os dados nesse anúncio, ele foi colocado no nosso grupo do WhatsApp e também está na página do Facebook. Bom, então, era isso que eu queria contar para vocês. E agora a gente fica com a nossa querida Maria Clara para apresentar para nós o que ela preparou, tá bom? Então, um grande abraço para todos e vamos lá, Maria Clara. Deixa eu passar o bastão, que no caso é o microfone aqui. Deixa eu não. Sim. Deixa eu falar nada. Deixa eu depois é que o doutor Ivandro vai ver. Vamos lá, Maria Clara. Pode começar. Você vai por inteira? Pode, vai, continua. Boa noite, meus amigos. Hoje sou eu, estou incumbida para tratarmos de algum assunto. E é o seguinte, o que está escrito aqui? Não tem problema. Tá. Não tem. Porque está falando de áudio. Não tem. Eu escolhi, o tema escolhido foi algo relacionado ao que estudamos há pouco tempo, a última estudo que nós fizemos, aquela situação do reencarne. Como é que funciona? Como é que os espíritos se preparam para voltar, né? Para voltar à vida material. E qual é o processo, tal. Em cima disso, encontrei um tema relacionado a isso, estudado, com base já nos atendimentos do Chico, que foi o seguinte: depois, todas as vezes que o Chico recebia muita gente, ele tinha sempre que repetir e falar de um determinado. Ele mostrava para as pessoas que os efeitos que ali muitas vezes eram tratados decorriam de um não cumprimento, de não observação de determinados critérios, né? E de que a humanidade se esquecia coisas básicas. Esqueciam coisas básicas que dessem a elas uma sustentação, uma orientação no sentido delas conseguirem atingir a sua evolução com mais lucidez, com mais plenitude, e que não se equivocassem tanto, que não sofressem tanto equívocos dentro da vida material. Para isso, então, foi pedido para que será que há alguma coisa, alguma orientação, um método, um livro, alguma coisa, pediram para o Chico que ele conseguisse alguma informação no sentido de mostrar ao espírito agora encarnado, né, a nossa alma, que havia alguma coisa, um caminho processado, vamos dizer assim, por você seguir um método, né, um modelo, além do modelo já definido e trazido pelo mestre. Mas eles queriam algo assim mais terreno, mais praticidade, mais prático, mais ligados ao dia a dia. Se existia algo que pudesse nos orientar, de forma a trazer assim, uma lucidez para eu, no dia a dia, entender o que é que está acontecendo, por que eu estou, se eu estou ou não no caminho certo. Então, Emmanuel, atendendo a essa solicitação e a urgência disso, ele percebeu que
O que eles estavam pretendendo, na verdade, era possível, totalmente possível, no sentido de que existia, sim, de fato, esta orientação, esta metodificação, que é um modelo de como funcionaria a vida encarnada, de quais os processos pelos quais nós passaríamos, quais seriam os elementos que nos transpassaria a vida, pelos quais iríamos atravessar. E isso se chamava, este estudo, esse trabalho era feito lá na erraticidade, antes da reencarnação. Esse método era aplicado lá. Então, passava-se por esse estudo metódico, explicando passo a passo de como funcionaria o que ele deveria esperar que encontraria aqui na vida mundana, vida cotidiana. Quais seriam os elementos que viriam para a vida dele? Como isso funciona? E este método, ele falou, será trazido, e ele trouxe. São pontos, são 30 pontos que ele vai elucidar um a um, em que mostra cada condição, cada elemento em que nós, circunstancialmente, todo ser humano vai passar. Nós vamos vivenciar. É como se dissesse assim, sabe? Cada ponto que você vai ter que atravessar, porque estando encarnado é isso, você vai passar por esses pontos, querendo ou não, faz parte da vida cotidiana, a vivência, a experiência aqui na Terra. É aqui que nós vamos nos aprimorar. Então, essas vivências é comum dentro de um social, de um mundo. Por que que é comum? É comum pelo seguinte, é uma questão social, tanto em larga escala, como em um pequeno grupo do qual você está inserido. Vai haver interligação com as pessoas das quais já passaram por sua vida em outras, né? E estão retornando para que haja aí uma reformulação, uma ressignificação daquele encontro lá de trás. Às vezes, inclusive, é você fazer um resgate ou ajudar em outra coisa. Então, é uma troca, é uma evolução sua e em torno de todos aqueles que participaram na outra vida consigo. Então, todo esse processo, como nós vimos lá no Livro dos Espíritos, isso é tudo estudado, porque grupos e grupos se interligam, grupos de pessoas se interligam. Então, o processo de um vai influenciar a todos, é uma máquina complexa. É como a história daquela pedra que se joga no lago e ela forma ondas que vai uma alcançar a outra, vai alcançar a todos, até a margem dele. Então, veja bem, esse método, perdão, este método, esse, essa listagem, esse checklist que vai ser feito por Emmanuel, ele, aproveitando essa circunstância, ele diz, então eu vou levar a vocês o que vocês, inclusive, já estudaram aqui na erraticidade. Muitos de vocês já estudaram. Mas o que que ocorre? Quando a gente vem para cá, nós temos esquecimento, o véu do esquecimento. Então, muitas vezes esquecemos isto, tá? Está em nosso inconsciente, sim, né? Então, a nossa consciência está lá registrada, mas nós não nos lembramos. Dada a vida atribulada, das circunstâncias, da obrigação, do dever, dos problemas com os filhos, do problema do trabalho, da saúde, das questões materiais, e aí você fica tão atribulado que você não se apercebe. Então, o primeiro ponto que ocorre é o seguinte, então, a gente esquece que lá nós assumimos compromissos. E como lembrar desses compromissos? É isso que as pessoas estavam querendo. Como é que eu vou lembrar desses compromissos? Como é que eu vou perceber que aquilo foi um compromisso assumido? Essa é a questão. Então, veja bem,
Nós, enquanto encarnados, a gente olha para o problema assim, com imediatidade, é tão imediato, que eu quero resolver aquilo agora, prontamente. E nos esquecemos de um detalhe muitíssimo importante. Nós somos espíritos imortais, eternos. Então, todo ato, todo pensamento nosso hoje, ele está, ele está, ele estará sendo plantado e para a eternidade. Ele não é só por uma questão imediata. Então, nós temos que ter cuidado de saber como é que vamos atuar. O nosso comportamento não pode se afastar da ideia do todo e da eternidade. E isso é comum a gente esquecer. A gente esquece justamente por isso. Por quê? A gente olha assim, a ligeireza da situação, mudança agora, então, com essa mudança repentina de tudo, aí eu descobri aquilo, corre, pega, não sei o quê, e se vira. É o tal nos 30, né? Segura nos 30. Então, o que acontece? Você esquece. Você esquece. Esquecemos, inclusive, principalmente, que tudo que passa pela nossa vida, que nos acontece, não é caso fortuito. Tudo é porque tem que ser. Há todo o processo. Então, se você vai ser esbarrar por alguém, alguém virá para a sua vida, vai acontecer isso, aquilo tem um propósito. E nós não devemos desacreditar e levar isso livianamente, sem antes perguntar qual é o propósito disso para a minha vida. O que isso quer me ensinar? O que isso quer me dizer? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou realmente entendendo o que está acontecendo? Será que eu estou colhendo, estou avançando ou estou rodando em círculos? E lembra que Santo Agostinho dizia o quê? Ele sempre cuidou de toda noite, ele fazia uma reflexão dos seus atos diários para saber se algum equivocadamente foi tomado, ele certamente teria que consertá-lo imediatamente, já no dia seguinte. Por quê? Ele sabia que aquilo ficaria registrado para a eternidade. E tudo é modelo. E nós somos responsáveis por qualquer ato nosso. Então, veja bem, ele já sabia disso. Então, ele disse, conheça-te a ti mesmo. Como fazer isso? Através desse primeiro processo de autorreflexão, porque tudo tem um propósito. O que isso quer mostrar na minha vida? Qual é o propósito? Qual é o objetivo desse acontecimento? O que ele está querendo me ensinar? E se eventualmente nem assim eu conseguir, mas se você já se perguntar, você aproveita já na leve e pergunta. Me mostre, me dê uma informação através de um livro, através de uma música, através de encontrar uma pena, se é isso, se não é, e você vai se conhecendo. Então, é um processo dos quais esse processo são modelos, você vai encontrando pelo caminho possibilidades de acerto o máximo possível. Então, veja bem, quando ele resolveu trazer para nós essa cartilha, nós já a conhecemos, entre aspas, nós já conhecemos lá antes de reencarnarmos. Por que eu estou dizendo entre aspas? Porque nem todos passaram por essa oportunidade de aprendizado, de estudos, de participar de uma equipe reencarnacionista a te orientar, a te mostrar, a explanar o que foi, o que pode ser e o que virá a ser. E isso só era possível aos espíritos que tivessem um certo grau de lucidez. Mas, como todos acredito aqui devem ter lido algum livro de André Luiz, o que a gente sabe? Que certamente existem espíritos que estão dementados, atordoados, aqueles adormecidos em câmaras. Eles não têm lucidez.
Então, muitas das vezes, eles vão passar por tratamentos outros e acabam, inclusive, sendo internados na vida material, né? Passam pela vida material, mesmo que compulsoriamente, para fazer uma certa limpeza, vão depurando, filtrando o perispírito, para que ele volte a uma certa lucidez. Aí, quando ele estiver mais lúcido, aí então ele terá a oportunidade de fazer esse estudo, porque o que é esse estudo? É uma conscientização do seu grau de entendimento, das possibilidades que você tem de programar o seu futuro. Então, é uma oportunidade de mostrar para você quais são os pontos pelos quais você vai passar, quais são os dilemas, quais são as montanhas, as pedras que nós fatalmente vamos encontrar, e que temos que dar contorno, que temos que saber delas aproveitar, porque todos os obstáculos, também todas as alegrias, são para nos melhorar. Sempre, lembra daquele bordão? Tudo que acontece de ruim é para melhorar? Então, porque, na verdade, aquela pedra é para te mostrar onde que está a sua rigidez, a sua inflexibilidade, onde você não foi, ou que você tacou essa pedra, ela atravessou, sim, atingiu outra pessoa, só que você foi lá e passou, tem que passar por cima dela. Então, veja bem, tudo tem um sentido, porque é propósito, existe um propósito na nossa vida, e o propósito maior e único é o quê? Nós saímos, né, lá do mineral, passamos pelo vegetal, pelo animal, para o hominal. E lá, na época do hominal, certamente, a partir daqui, então, se começou todo um trabalho, junto com a espiritualidade, para que a gente alcançasse o quê? A angelitude. Então, no desenvolvimento do homem, desde o Neandertal, que é com adquirir o princípio da inteligência, então começou todo este trabalho. Então, este aqui é, supondo-se, entendendo-se que nós já estamos com a inteligência, a capacidade de discernir o certo e o errado, o bom e o mal, então nós vamos passar aqui a cada reencarnação possíveis situações, vamos atravessar, que vai, inclusive, nos limpar, nos purificar, o que vai fazer com que a gente fique lapidado, brilhe e compreenda. Eu conheço-te a ti mesmo. Então, essa cartilha, ela tem 30 pontos, do qual Emmanuel vai explicar um por um. E eu quero convidar a vocês a participarem comigo a cada um dia do mês, uma vez por mês eu virei aqui e vamos juntos estudar esses pontos. Vamos recordar esses pontos. Vamos pensar, vamos reflexionar sobre eles. E, quem sabe, vai nos dar mais elementos, inclusive, para a gente conseguir seguir a cartilha primordial à chegada à angelitude, que é o modelo de Jesus. Mas a gente sabe que é difícil seguir o modelo de Jesus, porque a gente passa por esses pontos e a gente se perde, porque a gente esqueceu, lembra, de que somos espíritos eternos, imortais. A gente se apega à humanidade, no cujo que do imediatismo. Então, é para agora, é para ontem, né? Aliás, hoje em dia está assim, é para ontem. Então, a gente acaba se perdendo. E quanto mais nos perdemos, mais temos que voltar. E ele chamou essa cartilha, ela levou um nome. Ele lançou para nós, é dito como um livro, né? Esse livro é chamado Pensamento e Vida. É um pequeno livro, é uma obra fininha, é uma das menores obras de Emmanuel. A gente sabe que Emmanuel é bastante prolixo, ele é um
um verdadeiro poeta, né? Então, ele fez assim uma obra bem fácil, é uma cartilha mesmo, que é usada lá. Aí ele trouxe para cá com o intuito de nos auxiliar a recordar que nós já passamos por essas lições. Isso é muito bom. Isso para nós é um alento, porque agora vai nos dar uma certa segurança de que realmente estamos no caminho certo. E por que que ele usou esse nome? Pensamento e vida. Pensamento e vida. Por quê? Veja bem, a palavra pensamento era, ele estava querendo dizer que o pensamento, ele é a mola propulsora, ele cria vida. Ele que vai nos dar a vida na qual estaremos inseridos. Então, nada melhor que colocar isso como título, para nunca mais esquecer. Aí ele vai trabalhar sobre o que é pensamento, os conceitos, como funciona, como vai funcionar, em que mundo que você está inserido, por que você está inserido naquele mundo, como você chegou àquilo, e aquilo te levou a cometer equívocos ou acertos, porque é fruto deste pensamento, porque ele realmente, o que que é o pensamento? Nós buscamos, olha, lembra que foi dito, buscai e achareis, batei e, e a porta lhes será aberta. A pergunta é, o que que nós buscamos? Em que porta estamos batendo? Pois quem procura acha. E a gente nunca pode se esquecer que pensamento cria a vida que procuramos. A gente está, o nosso meio exatamente é produzido pelo que nós pensamos. Pensamento é uma coisa importante. Então, ele começa trabalhando este ponto. É muito interessante porque ali é que ele vai nos dar o parâmetro de onde nós estamos. Ah, vamos ver como é que você pensa. De acordo com o que você pensa, é o que você tem. Agora, deixa-me falar desses pontos. São 30. Nós temos, ele começa com o espelho da vida, depois vontade, cooperação, instrução e educação, fé, trabalho, associação, sugestão. 10º, entendimento, berço, família, filhos, corpo, saúde, vocação, profissão, sociedade, prosperidade, hábito, dever, culpa, auxílio, humildade, tolerância, oração, obsessão, enfermidade, morte e, por último, amor. Então, ele vai conceituar, vai mostrar como isso funciona para cada momento, em cada situação, como que isso funciona em nós. Cada ponto. O que que é o espelho da vida? Nada mais, nada menos que o próprio pensamento. A resultante desse pensamento, você vai espelhar, a sua vida será exatamente aquilo que você está espelhando, que você está pensando. O que que essa vontade pode fazer isso? O que que a cooperação envolve essa história? Você tem que adquirir instrução para se melhorar, para se autoconhecer, através de uma educação. A fé é acreditar cientificamente, como diz, né, Kardec, porque se você está andando e fazendo o que está dentro da lei, certamente não vai dar errado. Então, essa é uma fé real, uma fé científica. Exige trabalho. E trabalho não só no lado espiritual, mas o seu trabalho material, você está envolvida no trabalho material. Então, todo o seu trabalho também repercute no espiritual. Bem importante. Lembra, todos os pontos repercutem no espiritual. Nós temos a associação, sempre fazemos associação. Inclusive, dentro de casa. Começamos pelo próprio casamento. Temos, então, a sugestão, o que a gente se identifica, se sugestiona. Temos o entendimento, a gente passa a compreender novos conceitos, novos acontecimentos. O berço, o que significa aquela família onde eu nasci, por quê?
nesta família. O que que isso quer dizer? A família, filhos, o nosso corpo, qual a função do nosso corpo na evolução, da nossa saúde, como se dá ou perdê-la. A vocação, nós temos todos, trazemos talentos, não se esqueçam disso, que muitas vezes é chamado de dons, né? Nós temos uma profissão na qual nós vamos fazer parte na máquina. Nós temos também a sociedade, sim, o todo em que nós estamos inseridos. Isso requer o quê? A prosperidade. E a minha prosperidade significa prosperidade para todo o meu grupo, todos que estão ao meu redor. Hábito. Hábito é uma coisa crucial, porque é através dele que você se cura ou se afunda de vez. O hábito é algo muito difícil de mudar, mas é necessário que se entenda esse hábito, se ele é prejudicial ou não, porque ele é parte importante para a evolução, porque isso é natural que ocorra em nós. A gente faz coisas repetidas. O dever, o que é o dever? O que entende-se por dever? E a culpa? A culpa, o que é necessariamente a culpa? De onde provém essa culpa? E, em cima disso, eu vou precisar de auxílio. Onde buscar auxílio? O que é este auxílio? E admitir a minha limitação é o quê? Buscar e entender o que é ser humilde. Entre todos tem que haver um certo grau de tolerância, inclusive para nós mesmos. Oração. Essa é a oração é a nossa é, é a nossa válvula, é a nossa escada, né, de alcançar a espiritualidade. Senão, nós somos, normalmente, incorremos em obsessão, porque se estamos só e transviados, vamos atrair outros iguais a nós, e aquilo será uma situação viciante, comprometedora, virar uma obsessão, né? Começa por auto-obsessão, ou um obsediando o outro, e isso, claro, vai nos provocar, além da enfermidade mental, emocional, física, podendo, inclusive, nos levar à morte. E não é só a morte do corpo físico, é o comprometimento do nosso perispírito, do nosso emocional, do nosso espiritual, por conseguinte. O mental já foi por água abaixo. E, por fim, o amor que o Pai nos dedica e que se colocou tudo isso para que a gente encontre soluções. Então, nós não viemos para cá, gente, de mãos abanando. Não. Nós não viemos de mão abanando, nós viemos com elementos. Foi nos dado muitas informações, muito preparo. O único problema é que nós nos esquecemos, porque nos afundamos tanto na materialidade, no dia a dia, no corre-corre, e aquilo vai... São o quê? As nossas más tendências que fazem com que a gente se desvie, com que a gente procrastine, com que a gente pense, queira puxar mais para cá, mais para lá, e comece a achar que pode resolver tudo, sabe? A gente tem poder de cocriar, e de repente começa a achar que somos deuses. Assim eu vou? Não, vai ser do meu jeito, eu não vou obedecer regra nenhuma. E aí a gente começa a se perder. E a primeira grande perda é a perda da autoestima, porque nós perdemos o amor. O amor começa a se perder por nós mesmos. Primeiro, porque eu sou tão levado a equívocos e provoca um alto grau de culpa e eu começo, então, a me autopunir. Tá? Então, eu estou convidando vocês, e eu espero que vocês aceitem para a gente começar no próximo a estudar passo a passo. Aí, então, eu vou ler desde a introdução e já entro no primeiro capítulo, para que a gente possa entender cada parágrafo que ele está falando. Tá bem? Sejam bem-vindos a estudarem comigo. Nós vamos relembrar juntos. Primeiro, eu vou chamar de aprender mesmo, e relembrar. Tá bem? Obrigada para todos.
Já faz a oração para a gente encerrar, pedir Tá. a edificação da vida. Então, eu fui convidada a fazer a oração de encerramento. Tá? Então, nós vamos fluidificar nossa água e pedir, né, as bênçãos para que esse dia seja muito feliz e o início de uma semana maravilhosa. Até a próxima. Pai, Senhor, Deus de amor infinito, irmãos de luz que hoje estiveram conosco, trabalharam conosco e acolhemos a todos aqueles que vieram buscar o socorro, o lenitivo para a sua alma, para o seu corpo-alma, para o seu perispírito, a que foram atendidos no dia de hoje. Agradecemos, Pai, essa prontidão de todos os nossos amigos espirituais que trabalham nesse centro querido. Gratidão por nos dar a oportunidade de também sermos instrumentos entre todos nós, porque como missão, essa é um privilégio quando estamos aqui nos ofertando, servindo como o Mestre nos ensinou. E vamos então pedir que do laboratório divino se derrame luz balsâmica e curativa sobre todos nós, nos alcance a todos, transforme e limpa todo o nosso perispírito, que alcance nossas águas e a transforme, energize como remédio para a cura de todos os nossos problemas, mental, espiritual, emocional e físico. Então, todos nós, irmãos, recebemos com imensa gratidão a luz divina que se derrama sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gratidão. Pode ficar aqui. Eu vou, então... aqui, Ela ó. vai liberar para que todos possam Isso, cada um pode soltar quando quiser. abram os microfones e tchau, Mariana. gente. Você, Tchau. obrigada. Olha, vou colocar todo mundo na tela. Isso. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa Até noite. terça-feira que Obrigada, vem, até se Deus terça. quiser. Sejam bem. Amém.